Imagine sentir uma transformação tão profunda que muda completamente sua maneira de ver o mundo. O que realmente acontece quando o Espírito Santo entra na vida de alguém? As respostas vão muito além do que você imagina. Neste vídeo você vai descobrir 7 experiências incríveis que vão desde uma paz inexplicável até um poder que você nunca pensou possuir. Se você já se perguntou como é viver de forma plena e guiada pelo sobrenatural, fique até o fim. As revelações que vêm a seguir podem mudar sua vida para sempre. Como você pode ter certeza de que possui o Espírito Santo? Vou compartilhar com você 7 sinais bíblicos que confirmam de forma definitiva a presença do Espírito Santo em sua vida. O primeiro sinal da presença do Espírito Santo em sua vida é a confiança na salvação. Em Romanos 8, lemos que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, afirmando que somos filhos de Deus. Muitos cristãos questionam se realmente possuem o Espírito Santo, fazendo perguntas como: será que eu de fato recebi o batismo no Espírito Santo? Ou será que o Espírito Santo se afastou de mim por causa de algum erro que cometi? A maravilhosa verdade das Escrituras é que quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa já recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. Nesse momento, o Espírito Santo começa a trabalhar no interior dessa pessoa, confirmando a verdade em seu coração: você pertence a Deus. O Espírito Santo é quem nos convence de que somos filhos de Deus. Ele é a voz, a certeza, o selo de promessa que nos garante que realmente pertencemos a Deus. Dessa forma, a confiança em sua salvação é um sinal claro de que o Espírito Santo habita em você. Agora, entendo que isso pode gerar certa ansiedade em alguns cristãos, especialmente aqueles que ainda se perguntam: será que eu tenho o Espírito Santo? A realidade é que não é tão simples. O Espírito Santo constantemente afirma em nós que somos filhos de Deus, mas o inimigo também está ativo, tentando plantar sementes de dúvida. Por isso, medir nossa filiação divina apenas pelas dúvidas que surgem não é uma boa estratégia. Existe uma batalha espiritual em curso, e para entendê-la, precisamos observar o que a Bíblia nos diz. Em Romanos 8,16 está escrito: o próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que mesmo em meio a dúvidas e incertezas, há uma confirmação interna e profunda da nossa identidade divina. O Espírito Santo que habita em nós nos assegura de que pertencemos a Deus. Além disso, a presença do Espírito Santo também se manifesta através de seus frutos. Em Gálatas 5:22-23, lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos são evidências tangíveis da ação do Espírito em nossa vida. Assim, em vez de focarmos nas dúvidas que o inimigo tenta plantar em nossos corações, devemos examinar nossas vidas para ver se essas qualidades estão presentes e crescendo. Isso não significa que seremos perfeitos ou que não enfrentaremos dificuldades, mas ao longo da nossa caminhada com Deus, esses atributos se tornarão mais evidentes. É crucial lembrar que o inimigo utiliza a dúvida como uma ferramenta para nos afastar da verdade de Deus. Em Efésios 6:11, somos instruídos a nos revestir da armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo. Somos exortados a nos revestir de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes contra as ciladas astutas do diabo. Isso significa estar profundamente enraizado na palavra de Deus, compreendendo a verdade que ela nos revela sobre nossa identidade em Cristo. Quando conhecemos essa verdade, podemos confrontar as mentiras e dúvidas com confiança em quem realmente somos como filhos e filhas de Deus. Muitas vezes, há um conflito interno entre o bem e o mal, o que pode nos levar a, em um momento, acreditarmos que pertencemos a Deus, e no próximo, questionarmos isso. Contudo, é assim que sabemos que o Espírito Santo está presente em nós. Lá no fundo, existe uma certeza inabalável de que pertencemos a Deus. Embora possamos lutar com nossas emoções e pensamentos, e em alguns dias sentirmos que não somos de Deus, no íntimo de nosso espírito há uma paz subjacente, uma confiança profunda de que temos a salvação e que somos filhos de Deus. Essa certeza é fruto da obra do Espírito Santo em nós. O segundo sinal da presença do Espírito Santo é o caráter piedoso. Em Gálatas 5:22-23 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O caráter, e não o carisma, é o padrão pelo qual o Espírito opera.
Você sabe que tem o Espírito Santo não apenas por causa de manifestações de poder em sua vida, embora isso também possa ocorrer, mas porque o caráter de Cristo está sendo moldado em você. Este é o sinal supremo de que você pertence a Deus e carrega o Espírito Santo. Muitas pessoas podem simular dons espirituais, como orar em línguas ou realizar milagres, e podem até aparentar uma vida piedosa, enquanto vivem de forma hipócrita. Contudo, a verdadeira prova de que alguém recebeu o Espírito Santo está no desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo. O verdadeiro teste está em como você vive, se comporta e segue os princípios divinos. A pergunta é: você está vivendo com um caráter que reflete piedade? O apóstolo Paulo nos encoraja, em Efésios 4, 22 e 24, a despojar-nos do velho homem, corrompido pelas paixões enganosas, e a nos renovar no espírito da nossa mente, revestindo-nos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade. Isso significa que, ao recebermos o Espírito Santo, somos chamados a abandonar nossos antigos modos de viver e a refletir a santidade e a justiça de Deus em nossas atitudes. É importante entender essa verdade, especialmente em um mundo onde as aparências podem ser enganosas. Muitas pessoas tentam projetar uma imagem de santidade sem passar por uma transformação interior real. Contudo, a verdadeira prova da nossa fé e da presença do Espírito Santo não está no que aparentamos, mas na mudança contínua do nosso caráter e das nossas ações. Estamos sendo mais amorosos, exercemos maior paciência, nossas atitudes refletem a paz que excede todo o entendimento. Além disso, Tiago 3,17 fala sobre a sabedoria que vem do alto, uma sabedoria pura, pacífica e misericordiosa, que também é fruto da presença do Espírito em nossas vidas. A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, moderada, acessível, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A verdadeira sabedoria que o Espírito Santo nos concede nos orienta a viver de maneira coerente com os ensinamentos de Jesus, demonstrando misericórdia, produzindo frutos de bondade e vivendo sem falsidade. Portanto, a evidência genuína do batismo no Espírito Santo e da sua presença em nossas vidas não reside em manifestações externas, que podem ser facilmente imitadas, mas sim em uma transformação interna contínua, que nos torna mais parecidos com Jesus. Isso se reflete no modo como tratamos os outros, em nossa integridade e na nossa capacidade de amar incondicionalmente. Essa caminhada exige dedicação diária, oração e submissão à vontade de Deus, permitindo que Ele nos molde segundo o seu coração. O terceiro sinal é a paixão e o poder para o evangelismo. Em Atos 1:8 está escrito: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra." Note que quando a presença do Espírito Santo se manifesta, ele capacita a pessoa a se tornar testemunha de Cristo. O indivíduo recebe poder e uma paixão pelo evangelismo. Surge uma ousadia piedosa em quem foi batizado no Espírito Santo. A paixão de Jesus se torna sua paixão, e essa paixão é pelo Evangelho. O Espírito Santo é o maior evangelista do céu, o maior líder de adoração. Ninguém ama Jesus como o Espírito Santo. Ninguém ama o Evangelho como ele. E ninguém deseja salvar os perdidos como o Espírito Santo deseja. Quando ele habita em nós, essa paixão e poder pelo evangelismo se tornam evidentes. Essa transformação gera uma nova maneira de viver e compartilhar a fé. O evangelismo deixa de ser uma obrigação e se torna um desejo ardente de ver outros experimentarem o amor e a salvação que encontramos em Cristo. Em Romanos 10:14, a Bíblia nos desafia: "Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?" Essa passagem destaca a importância do evangelismo, chamando-nos a ser a voz que proclama as boas novas. A presença do Espírito Santo em nós nos capacita a vencer o medo, a timidez e as inseguranças que muitas vezes nos impedem de compartilhar nossa fé. Ele nos dá coragem e sabedoria para dizer as palavras certas no momento certo. Em Efésios 6:19, Paulo pede orações para que lhe seja dada a palavra com ousadia, para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Isso demonstra que até mesmo Paulo, um grande evangelista, reconhecia sua dependência do poder do Espírito Santo para evangelizar com eficácia. Além disso, o Espírito Santo nos proporciona uma compreensão mais profunda do coração de Deus para com os perdidos.
Em Lucas 15, na parábola da ovelha perdida, Jesus ilustra o imenso amor de Deus por cada indivíduo. Esse amor e compaixão pelos perdidos é algo que o Espírito Santo derrama em nossos corações, nos impulsionando a ir atrás daqueles que estão afastados, para buscar e salvar o que se perdeu. A paixão pelo evangelismo, portanto, não é algo que podemos gerar por nós mesmos. É um fruto da presença e do poder do Espírito Santo operando em nós. Quando nos rendemos a Ele, permitimos que sua paixão se torne nossa paixão, e nossas vidas começam a refletir o amor e a compaixão de Cristo pelos outros. Encontramos alegria ao sermos usados por Deus para alcançar os perdidos. Esse é o verdadeiro poder do evangelismo. Não apenas conhecer a mensagem do Evangelho, mas ser transformado por ela, transbordando essa transformação para os outros por meio do poder do Espírito Santo. O quarto sinal é a evidência de falar em línguas. Quero ser muito claro aqui, pois esse ponto gera bastante debate. Alguns afirmam que você precisa falar em línguas para ser salvo, ou que esse dom é a única prova de que o Espírito Santo está presente em sua vida. No entanto, isso não é verdade. É importante esclarecer, eu acredito no dom de falar em línguas, e acredito firmemente nisso. Falo sobre esse assunto com frequência, talvez mais do que muitas pessoas, e reconheço que, conforme descrito em Atos 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o falar em línguas foi uma das manifestações do Espírito. Porém, é crucial entender que esse não é o único sinal de sua presença em nossas vidas. A Bíblia menciona diversos dons espirituais em 1 Coríntios 12, incluindo sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, falar em diferentes tipos de línguas e a interpretação dessas línguas. O versículo 11 resume afirmando que um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme a sua vontade. Isso destaca que o Espírito Santo distribui diferentes dons a diferentes pessoas, de acordo com sua vontade, o que nos ensina que a presença do Espírito não é validada apenas pelo falar em línguas. A verdadeira evidência da presença do Espírito Santo é a transformação de vida. Os frutos do Espírito mencionados em Gálatas 5, 22 e 23 incluem amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades são o maior testemunho da obra do Espírito Santo em nós. Além disso, Romanos 8, 9 nos lembra: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso significa que a verdadeira marca de um cristão não é um dom espiritual específico, mas sim a presença transformadora do Espírito Santo em sua vida. A presença do Espírito de Deus em sua vida leva você a viver de acordo com os princípios de Cristo. Compreender isso é fundamental para evitar divisões e confusões dentro do corpo de Cristo. O foco principal deve ser o desenvolvimento de uma relação mais profunda com Deus, permitindo que seu Espírito nos transforme e nos use conforme sua vontade. Seja através do dom de falar em línguas ou qualquer outro dom que Ele nos conceda, o mais importante é o amor, como Paulo enfatiza em 1 Coríntios 13. O amor deve ser a maior manifestação do Espírito em nossas vidas. Em Atos 2, 32 e 33 está escrito: Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e todos nós somos testemunhas disso. Agora, exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o prometido Espírito Santo e derramou o que agora vocês veem e ouvem. O que as pessoas viam era a igreja recebendo o Espírito Santo e o poder de Deus descendo sobre ela. Eles testemunharam o fogo do Espírito Santo se manifestando. Além de ver, as pessoas também ouviam. Elas ouviam os crentes orando em línguas, orando em idiomas sobrenaturais, que de maneira milagrosa eram compreendidos pelos ouvintes em suas próprias línguas. Esse fenômeno, chamado de glossolalia, é descrito em Atos quando os crentes falavam em línguas diferentes, mas cada pessoa ouvia em seu próprio idioma. A Bíblia nos encoraja a buscar profetizar e a não proibir o falar em línguas, como está em 1 Coríntios 14, 39. Alguns podem argumentar que orar em línguas é simplesmente a capacidade sobrenatural de falar um idioma terreno. Mas 1 Coríntios 14, 2 esclarece que quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, pois em espírito fala mistérios. Ou seja, as línguas são, em sua essência, um idioma celestial, não um idioma humano comum.
embora possam milagrosamente se manifestar dessa forma em ocasiões específicas. O falar em línguas é, portanto, uma das manifestações do Espírito, mas não a única. Além disso, um amor por Jesus é outra evidência importante. Romanos 5:5 afirma: "E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." O Espírito Santo coloca o amor de Deus dentro de nós, e à medida que a sua presença se manifesta em nossa vida, não só aprendemos a amar os outros, mas também desenvolvemos um amor profundo e apaixonado por Jesus. Como já mencionado, ninguém ama Jesus tanto quanto o Espírito Santo, e é Ele quem nos conduz a esse amor crescente por Cristo. Essa paixão e transformação interior são sinais claros da obra do Espírito Santo em nossas vidas, que nos capacita a viver conforme a vontade de Deus, manifestando o amor, o poder e a sabedoria que vem do alto. Quando você se entrega ao Espírito Santo, Ele deseja acender em seu coração o fogo do primeiro amor e cultivar uma paixão ardente pelo nome de Jesus. A presença do Espírito Santo é evidenciada por uma obsessão santa por Cristo. Você simplesmente não consegue parar de falar sobre Ele. Quer compartilhar Jesus com seus amigos, sua família, seus colegas de trabalho? Quando você está cheio do Espírito Santo, tudo gira em torno de Jesus. É Jesus, Jesus, Jesus o tempo todo. Você se torna uma pessoa completamente dedicada a Jesus, porque o Espírito Santo veio para glorificá-lo e testemunhar sobre ele. Quando a presença do Espírito Santo invade sua vida dessa forma, esse amor e paixão por Jesus transbordam do seu espírito, transformando-o de dentro para fora. É uma verdadeira obsessão espiritual, onde tudo em você quer conhecer mais e compartilhar sobre Jesus. Esse é o quinto sinal, um amor profundo por Jesus. Esse amor não é apenas uma emoção passageira, mas uma transformação profunda que afeta cada aspecto da sua vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos transforma, fazendo com que o amor por Jesus permeie nossos pensamentos, palavras e ações. Esse amor não se restringe a momentos de adoração ou estudo bíblico, mas se manifesta em cada interação diária, influenciando a maneira como tratamos nossos familiares, amigos e até mesmo estranhos. João 15:26 afirma: "Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará a meu respeito." Esse versículo destaca o papel do Espírito Santo como aquele que nos revela mais profundamente quem Jesus é, conduzindo-nos a compartilhar essa verdade com outros. A paixão por Jesus não é algo que podemos gerar sozinhos. É um dom do Espírito Santo. Quando nos rendemos a Ele, permitindo que Ele nos encha e nos guie, nosso amor por Jesus naturalmente transborda para todas as áreas da vida. Isso se reflete nas nossas prioridades, no uso dos nossos recursos e até nas palavras que escolhemos dizer. Tudo se torna um reflexo do amor por Jesus. Filipenses 2:5-11 nos convida a ter a mesma mentalidade de Cristo, que se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse chamado para imitar a humildade e a obediência de Jesus é um reflexo do trabalho do Espírito Santo em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nosso desejo de falar sobre Jesus não surge de uma obrigação religiosa, mas de um amor genuíno e uma gratidão profunda que brota do nosso íntimo. Tornamo-nos testemunhas vivas da graça, amor e misericórdia de Cristo, desejando que outros experimentem a mesma alegria e paz que vem de um relacionamento pessoal com Jesus. O sexto sinal é o conhecimento da verdade. Em 1 João 2:27 está escrito: "Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os instrui a respeito de todas as coisas, e essa unção é verdadeira e não falsa, permaneçam nele, como ela os ensinou." Quando o Espírito Santo vem habitar em você, a verdade de Deus passa a fluir do seu interior. Sua presença traz uma revelação profunda, permitindo que você compreenda as verdades das Escrituras de forma íntima e transformadora. A verdade da presença de Deus, da santidade da palavra, da cruz e do sangue de Cristo se tornam parte de quem você é. Esses tesouros espirituais, reservados por Deus para aqueles que o amam e em quem Ele confia, se revelam àqueles que carregam o seu espírito. O conhecimento da verdade que o Espírito Santo nos dá não é apenas teórico ou acadêmico, mas vivencial. Ele transforma a nossa vida.
A presença do Espírito ilumina nosso entendimento, permitindo-nos captar as realidades espirituais de maneira que vai além do conhecimento intelectual. Esse conhecimento nos conecta mais intimamente a Deus, revelando não apenas quem Ele é, mas também quem somos em Cristo. Como João 16:13 diz: "Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir." Esse versículo sublinha o papel do Espírito Santo como guia, nos conduzindo à plenitude da verdade de Deus e revelando seus propósitos para nossas vidas. À medida que permanecemos em Cristo e permitimos que sua unção nos ensine, nosso relacionamento com Deus se aprofunda. A verdade que recebemos do Espírito Santo nos liberta de enganos, medos e dúvidas, fortalecendo nossa fé e confiança em Deus. Jesus disse em João 8:32: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Esse conhecimento é essencial para uma vida de santidade e obediência, pois é a verdade que nos liberta. A revelação que o Espírito Santo nos dá não é reservada para uma elite espiritual ou especialistas em religião. Ela está disponível para todos que sinceramente buscam a Deus com corações abertos e humildes. O conhecimento espiritual que o Espírito Santo nos concede nos capacita a discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, permitindo-nos viver de uma forma que honra a Deus. Além disso, esse conhecimento da verdade nos equipa para servir aos outros de forma eficaz. Ele nos dá a clareza para compartilhar o Evangelho de maneira precisa e verdadeira, nos permite oferecer conselhos sábios e encorajamento baseado na Palavra de Deus, e nos prepara para sermos instrumentos de transformação na vida daqueles ao nosso redor. Quando Deus habita em nossa vida por meio do Espírito Santo, ela se torna um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, refletindo a luz de Cristo em um mundo que clama por verdade. O conhecimento da verdade que o Espírito Santo revela é essencial para uma vida cristã autêntica e frutífera. Esse conhecimento não apenas nos conecta mais profundamente com Deus, mas também nos capacita a viver de uma maneira que reflita sua verdade, amor e santidade para o mundo. Esse tesouro espiritual está disponível a todos que buscam sinceramente a Deus e desejam permanecer em sua presença. O sétimo sinal, que deveria ser óbvio, é a santidade. Um dos maiores sinais de que você recebeu a presença do Espírito Santo ou foi batizado nele é que você anda em santidade. 1 Pedro 1 nos lembra que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o Espírito da santidade. Quando ele habita em você, o pecado começa a perder seu apelo. Ele se torna algo repulsivo, escuro e vil. Você passa a odiar o que Deus odeia, mesmo que isso inclua coisas que você costumava fazer. Estar cheio do Espírito Santo significa andar em santidade, resistir ao pecado e fugir da tentação. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo não colocam coisas impuras diante de seus olhos, não falam palavras que desagradam a Deus e nem têm prazer em ouvir o que é prejudicial. Eles vivem santificados, separados para Deus e dentro da proteção de sua presença. A santidade é, sem dúvida, um dos frutos mais marcantes da presença do Espírito Santo na vida de um crente. É o resultado natural de uma vida rendida ao Senhor, onde o Espírito transforma os pensamentos, atitudes e ações de dentro para fora. A santidade não é apenas um conceito teológico abstrato, mas uma realidade prática que se manifesta no dia a dia daqueles que vivem sob a influência do Espírito de Deus. Em Gálatas 5:22-23, o apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas qualidades tecem o caráter da santidade, pois ao vivermos de acordo com elas, naturalmente nos afastamos do pecado e nos aproximamos da natureza de Deus. Viver em santidade, conforme o sétimo sinal, não é uma imposição externa, mas uma transformação interna. É o desejo crescente de buscar o que é puro e rejeitar o que é impuro. Esse é um sinal claro da presença do Espírito Santo operando em sua vida. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos conduz a uma vida que reflete o caráter de Cristo. Somos movidos não por uma obrigação, mas por um profundo desejo de agradar a Deus, por amor a Ele e ao que Ele representa. A santidade torna-se, assim, um poderoso testemunho para o mundo. Ao viver uma vida santa, os crentes não apenas falam sobre Cristo, mas demonstram a diferença que Ele faz em suas vidas,
por meio de um exemplo autêntico e amoroso. Isso atrai outros para ele, não apenas por palavras, mas pela própria transformação visível na vida dos que seguem a Cristo. A santidade, portanto, não é sobre isolamento ou afastamento do mundo, mas sobre ser luz em meio às trevas, sendo o sal da terra, fazendo a diferença de forma genuína e amorosa. É importante ressaltar que a jornada em direção à santidade é contínua, exigindo uma dependência constante do Espírito Santo. Não se trata de alcançarmos a perfeição por nossos próprios esforços, mas de permitir que o Espírito Santo nos molde e refine diariamente. Como Paulo escreve em Filipenses 2:12, assim, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Em resumo, a santidade é uma clara evidência da ação do Espírito Santo na vida de um crente. É uma caminhada de transformação, onde passamos a odiar o pecado e amar cada vez mais a Deus e sua vontade. Viver em santidade é viver sob a influência direta do Espírito da Santidade, permitindo que Ele nos guie em cada aspecto da nossa vida, tornando-nos cada dia mais semelhantes a Cristo. Para recapitular os 7 sinais da presença do Espírito Santo. 1. Confiança na salvação. Você sabe que pertence a Deus. 2. Caráter piedoso. O caráter de Cristo se desenvolve em você. 3. Paixão e poder para o evangelismo. Você sente o desejo ardente de compartilhar Jesus com os outros. Evidência de falar em línguas, uma das manifestações do Espírito Santo. 5. Amor por Jesus, uma paixão profunda por Cristo que transborda em todas as áreas da vida. 6. Conhecimento da verdade, revelação espiritual que vai além do intelecto, conectando você mais profundamente com Deus. 7. Santidade, uma vida separada para Deus, em crescente transformação. Agora pergunto, você carrega algum desses sinais em sua vida? Talvez você esteja desenvolvendo alguns e ainda trabalhando em outros, e isso é perfeitamente normal. O importante é o progresso. Enquanto houver progresso, o Espírito Santo está trabalhando em você. Se você vê esses sinais em sua vida, não precisa se preocupar, pare de duvidar e de se questionar. Porém, se você não tem visto nenhum desses sinais, pode ser o momento de se encontrar com Jesus e buscar uma renovação espiritual. O Espírito Santo deseja transformar sua vida, guiá-lo em direção a uma santidade profunda e a uma conexão mais íntima com Deus. Permita que Ele opere em você. Para verdadeiramente se encher com o Espírito Santo, é fundamental entender que ao encontrar Jesus, você recebe o seu Espírito. A simplicidade da salvação reside no fato de que, ao aceitarmos Jesus, recebemos o Espírito Santo. Se você não tem certeza de sua salvação, é possível que haja alguma dúvida em seu coração. Neste momento, quero orar com você para ajudar a esclarecer essas dúvidas. É importante destacar que a salvação não é conquistada apenas através de uma oração. Ela é um relacionamento com uma pessoa, Jesus Cristo. A oração por si só não tem o poder de salvar. Apenas Jesus tem o poder de salvar. Portanto, ao repetir a oração que eu vou lhe propor, é importante que você compreenda que essa oração não é um rito mágico ou uma fórmula mágica. Você não está concluindo um processo apenas porque fez essa oração. O que estou fazendo é guiando você a se render completamente a Jesus. E é isso que você realmente precisa fazer. Quando você se entrega a Ele com sinceridade, Ele o encherá com o seu Espírito Santo. Pode ser que você já seja um crente que está passando por dúvidas, ou talvez você nunca tenha recebido Cristo em sua vida. Há também a possibilidade de você ter aceitado a Cristo em algum momento, mas nunca ter visto frutos concretos dessa decisão, levando a questionar a validade da sua experiência de conversão. Vamos resolver essas questões agora mesmo. Vamos nos aproximar de Jesus juntos. Eu vou falar com Ele agora e desejo que você também se dirija a Ele com o coração aberto. Jesus está ouvindo você neste momento. Ele está atento a cada palavra sua e a cada sentimento em seu coração. Ele te vê, te ouve e te ama profundamente. Não é um acaso que você esteja aqui agora. É um momento significativo e especial. Agora vamos fazer uma oração juntos. Repita as palavras que vou lhe dizer com sinceridade de coração. Querido Senhor Jesus, venho a Ti como pecador e peço que me perdoes pelos meus pecados. Lava-me com o Teu sangue e transforma-me em uma nova criatura. Eu não entendo tudo o que isso implica, mas hoje me volto para Ti e reconheço a minha necessidade da Tua ajuda. Perdoa-me, salva-me e torna-te o Senhor da minha vida.
Estou entregando tudo a Ti agora e eu me comprometo a Te seguir. Em Teu nome eu oro. Amém. Isso conclui a oração e a lição que estamos compartilhando. Se você orou essa oração com sinceridade, quero expressar minha grande alegria e satisfação por termos vivido esse momento juntos. Você acabou de entregar seu coração a Jesus. Se a oração foi feita de maneira genuína, e se você se aproximou de Deus com sinceridade, eu creio firmemente que Ele ouviu você e aceitou seu pedido. Agora, o próximo passo é continuar a trabalhar na sua salvação com Ele. Jesus fez tudo o que era necessário para a sua salvação. É um caminho contínuo de aproximação e crescimento espiritual. A jornada não termina aqui, é apenas o início de uma nova vida em Cristo. Continue a se aproximar dele, buscar a sua presença e seguir os seus ensinamentos. Ele está ao seu lado, pronto para guiá-lo a cada passo do caminho.